Fala, gurizada, beleza? Vamos aí então para fechar esta nossa aula. O assunto agora é energia mecânica. A gente fechou anteriormente a ideia de trabalho, né? Então a gente viu que era o trabalho mecânico que estava associado, né, com uma energia transferida de um sistema para outro, de um objeto para outro, enfim, por meio de uma força. Agora, a energia mecânica está associada a essa interação que um corpo faz no outro. Então, se eu estou exercendo força num corpo, para deslocá-lo, por ação e reação, esse corpo exerce uma força em mim. Então, há uma interação, como nós já vimos, e essa interação mútua capacita os corpos a realizar trabalho. O nome desta interação, quando tem energia transferida associada, é chamada de energia mecânica. Bem, agora, como é que a gente enxerga esta energia mecânica matematicamente? A energia mecânica, ela é igual à soma da energia cinética com uma energia potencial. Matematicamente, a energia mecânica de um sistema é isso aqui. Energia cinética com energia potencial. Agora, e essas energias? Como eu as determino? Bem, vamos só relembrar aqui então, primeiro para começarmos da energia cinética. A gente já viu na aula anterior. Energia cinética. A definição que nós tínhamos colocado, associada ao estado de movimento de um corpo ou de um objeto. É aquela ideia de movimento relativo entre o objeto e o seu referencial. Lembrando que a gente ainda estuda a ideia de referenciais inerciais previsto pela lei de Newton. Bem, a energia cinética tinha por expressão mv² sobre 2. Como geralmente, né, a gente olha a velocidade do corpo, a gente já coloca o referencial como fixo na Terra, o referencial inercial, ele em repouso e o objeto se movendo, então a própria velocidade do objeto. Esse é o grande fator de estudo. Caso o exercício coloque o referencial inercial em movimento, porque é possível, né, primeira lei de Newton, velocidade constante ali, ele pode estar se movendo. Então eu teria uma relação entre essas velocidades, mas é algo muito raro de acontecer, tá? Bem, então tá aqui, esta é a energia cinética, é a energia que entraria ali em nossos cálculos. Agora, e a energia potencial? No caso da mecânica, nós temos duas. Porque, como ela é potencial, ela vem associada a forças conservativas. Na aula sobre trabalho, eu falei para vocês dessas forças conservativas. Independiam de trajetória para a realização de trabalho. E eram as forças elástica, potencial, a elástica, a gravitacional e a eletrostática. Como o nosso assunto é mecânica, vamos aqui detalhar então a energia potencial gravitacional e a energia elástica. A energia potencial, ela é conhecida como a energia de configuração de um sistema, e nesta configuração os corpos do sistema estão fazendo forças entre si, que é a ideia da energia mecânica, né? A interação mútua. Se eu considerar cada corpo como um sistema, a interação entre sistemas. Mas vamos imaginar de uma maneira mais genérica, né? Eu tenho um sistema geral composto por vários corpos, tá? Então a interação entre eles, né, por meio de forças, sendo estas conservativas, geram a energia potencial. Agora, nós temos de dois tipos. Se vocês assistiram a aula de trabalho, vocês vão ver que está igualzinho. Por quê? A energia potencial, ela é um trabalho realizado. A variação da energia potencial, ela é vista como o negativo do trabalho.
De maneira geral, a gente diz o seguinte, que a variação de uma energia potencial é menos o trabalho realizado. Essa ideia de menos está associada ao referencial, estar a favor ou contra, né? Eu olhar da terra para a maçã ou da maçã para a terra para analisar trabalho motor ou resistente, de maneira geral acaba ficando positivo. Mas é só para deixar a ilustração para vocês que a energia potencial ela depende disso aqui. Só que a gente vê de uma maneira mais direta, porque eu já demonstrei para vocês o cálculo. Já que a variação da energia está relacionada ao trabalho, então a equação do trabalho que nós vimos define as nossas energias. A nossa energia potencial gravitacional depende da massa, no caso aqui eu tenho uma maçã que possui uma massa M, do campo gravitacional terrestre, que nós sabemos está aqui, né, neste referencial para baixo, mas está sempre apontando para o centro do planeta, e depende da altura que ele se encontra. Só lá, professor, é igualzinho, né, a equação de trabalho. Sim, é igualzinha. Então é a mesma coisa? Não. Ah, mas como assim? Não, não é a mesma coisa. Vamos entender, ó. Essa então, a altura que ele se localiza. Por quê? Pelo seguinte, eu tenho um objeto aqui, ó. Ele está a 1 metro em relação ao chão. Beleza? Qual é o trabalho da força-peso? Aqui é 0. Ah, mas como? Não tem altura? Não, porque trabalho está associado ao deslocamento. Eu teria que ter olhado o trabalho levando ele de baixo até aqui. Aí realizei trabalho associado à força-peso. Ou daqui de cima lá para baixo. O objeto tem que se deslocar. Por isso que eu pedi atenção naquela aula. Aquela altura ela era proveniente de um deslocamento. Agora, quando eu deixo ele parado aqui em cima, ele possui uma energia de posição. A posição que ele tem aqui dá energia para ele. Esta energia que ele tem é capaz de realizar o trabalho. Esta energia é potencial. Então, quando o objeto está parado a uma certa altura do solo terrestre, ele tem energia potencial. Se ele se desloca, ele tem trabalho, né, sendo realizado. Este trabalho sendo realizado sobre ele é uma transferência de energia. Aí a gente viu que o trabalho era a variação da energia cinética, estão lembrados? Então a energia potencial gravitacional vira energia cinética. É a partir daí que a gente começa a pensar. Logicamente que no nosso estudo a gente não precisa ir tão profundamente na física. A gente só tem que entender, trabalho desloca e produz variação de velocidade por meio da energia cinética. Quando o objeto está parado a uma certa altura, eu tenho potencial gravitacional. Até aí fica ótimo para a gente. Agora, e a potência elástica? Fiz a mesma coisa. Tem uma mola, esta mola então é puxada, sofrendo uma deformação, X. A gente calculou a lei de Hooke sobre ela, fizemos um gráfico e no final das contas, deixa eu colocar aqui essa gravitacional. A nossa energia potencial elástica, ela ficou kx ao quadrado sobre 2, que é o trabalho realizado sobre uma mola, ou qualquer corpo que se deforme. Estão vendo aqui então que não muda a ideia? Porque a energia potencial está sempre associada ao trabalho. O que vai alterar para nós é só enxergar. A questão de deslocou é trabalho. Tem uma certa posição definida, é energia. Na mola, na hora que eu estico e seguro ela, ali ela está acumulando energia potencial elástica. Ou comprimindo ela. Tranquilos? Então lembra, é uma energia de posição. Posição em relação à Terra e a posição em relação ao seu estado inicial, natural, enfim. Tá aí, essas são as energias. Agora, o que faremos com elas? Vamos lá. Então, gurizada, a energia mecânica, como tínhamos definido no início, era a soma da cinética com a potencial. Agora que nós já conhecemos, a gente sabe que a nossa energia mecânica, então vai ser energia cinética com energia potencial gravitacional
com a energia potencial elástica, já que a energia potencial na mecânica apresenta estas duas. Se quisermos reescrever de maneira mais bonita, a nossa energia mecânica, então ela fica mv² sobre 2 mais mgh mais kx² sobre 2. O que permite a gente enxergar o seguinte: olhei para o sistema, o que está acontecendo no sistema, e eu vejo que ele tem velocidade numa certa altura, produzindo deformação em algo, eu tenho as três energias. Mas se o objeto partir do repouso de uma certa altura, colidir com uma mola, esta energia é zero. Então eu só preciso analisar se tem velocidade, se tem altura e se existe deformação. O que não existir, eu cancelo de dentro da energia mecânica. Essa daqui a gente pode ver como uma expressão bem geral. Cancelando só o que não tem. Tanto que esta ideia geral da energia mecânica permite a gente entender o sistema. Então o que a gente vai ter dentro do sistema físico? Situações em que ele é conservativo e situações em que ele é dissipativo. Para ser conservativo, vão atuar forças conservativas. Ou seja, ele está livre de atritos. Se isso acontece, é dito que a energia mecânica ela é uma constante. Ou seja, ela é a mesma em todos os pontos. Então podemos dizer que a energia mecânica que nós temos no início do meu sistema tem que ser a mesma energia mecânica ao final de todas as interações do sistema. Para que isso aconteça, ela tem que ter apenas forças conservativas com atrito desprezível. Não tem atrito do sólido, atrito viscoso, atrito com o ar, enfim. A gente trabalha então desta forma para o sistema ser conservativo. Agora, se atuar no sistema força dissipativa, a gente não tem mais uma igualdade. A energia mecânica do início ela passa a ser diferente da energia mecânica no fim. Como o início tem muita energia e ele vai perdendo aos poucos, porque vem dissipando, a energia mecânica no fim ela é sempre menor. Então a gente calcula a energia mecânica dissipada como sendo a energia mecânica do início menos a energia mecânica do fim. Agora, quem são essas energias? Está aqui, ó. Seria o conjunto destas três. Basta fazer análise para ver se as três condições são satisfeitas ali no problema, né? Se a interação do sistema permite ter velocidade, altura e deformação. Conserva ou dissipa. Esta é a ideia geral do nosso assunto de energia mecânica. Vou fechar essa aula por aqui. Nós temos mais uma para concluir a ideia geral, que é sobre potência. Mas eu vou fazer essa aula de potência como uma nova aula para vocês, tá? Para não ficar tão pesado também, vídeos muito longos. Tranquilos? Aguardo vocês na próxima aí. Ó, gurizada, e não se esquece, compartilha meus vídeos aí com seus amigos, né? Deixo para vocês aí esse trabalho. Faz comentários, se tiver algo bom, que tiver ruim, deixa sempre um comentário, curte sempre os meus vídeos, tá joia? Isso vai me ajudar bastante aí, vai melhorar o meu trabalho, né? E consequentemente é um auxílio até diretamente a vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço e um beijo no cérebro.